Passando agora por Washington, a capital do país. Para quem me acompanha já sabe que os estados em vermelho são os que eu já visitei e os verdes ainda faltam visitar. Mas agora, roda a vinheta! Washington não estava no planejamento inicial da minha visita, porque Washington DC é a capital dos Estados Unidos, mas ela não é uma das 50 capitais de estado. Mas, por ela estar na minha rota, então eu fiz questão de passar aqui para mostrar algumas imagens para você que me acompanha. Bom, todos nós sabemos que Washington DC foi uma capital totalmente projetada, assim como o exemplo da nossa capital brasileira, capital Brasília. Washington DC também foi totalmente projetada para ser a capital dos Estados Unidos. E ela foi fundada em 1790 e recebeu o nome do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. A cidade, ela tem uma curiosidade interessante, que é a sua organização, no caso, a maneira com que ela foi projetada. Tem uma história interessante a respeito disso. Eu não vou entrar com este assunto aqui, porque seria um pouco extenso, mas se você tiver curiosidade sobre como Washington foi projetada, realmente traz histórias bastante interessantes. Estou me dirigindo para o Capitólio. Lá na frente já está o Capitólio e eu estou caminhando para lá. O Capitólio se tornou muito conhecido depois de 6 de janeiro, quando houve aquela invasão que até hoje não foi bem explicada e nunca será bem explicada, porque aquela invasão só interessava ao ganhador da eleição e não interessava aquele que havia perdido. Mas eu não quero entrar muito nesse assunto, porque tem algumas verdades que são proibidas de serem contadas na internet. Então, quero só mostrar aqui para vocês o famoso Capitólio dos Estados Unidos, aqui em Washington, DC. Você pode ver aqui. Opa, tudo bem? Então, eu estou aqui na frente do Capitólio, em Washington, DC. Talvez você, assim como eu, imagine que DC significa Distrito Central ou coisa parecida. Eu, ao menos, por muito tempo pensei que fosse isso. Washington DC seria Distrito Central dos Estados Unidos, mas não é isso não. O nome oficial da cidade é District of Columbia. Então, esse é o nome verdadeiro da cidade capital dos Estados Unidos, o nome oficial, conhecido por Washington DC. E o nome, claro, foi dado em homenagem ao Cristóvão Colombo. Claro que todos sabem quem foi esse personagem, foi o descobridor da América. Quando você aprecia algumas imagens, algumas tomadas aéreas de alguns prédios ícones aqui de Washington, como o próprio Pentágono, a Casa Branca e tantos outros prédios que aparecem na imagem, realmente ficou bem legal estas imagens aéreas. Você, enquanto desfruta das imagens, quero contar um pouquinho mais sobre a cidade, que além de ser a capital do país, também é um importante centro político, abrigando muitos escritórios de lobby.
organizações sem fins lucrativos e instituições governamentais. O sistema de transporte aqui em Washington é muito eficiente. Inclusive, o sistema de metrô é o segundo maior dos Estados Unidos, só perdendo para Nova York. Se você mora nos Estados Unidos ou está a passeio pelos Estados Unidos, dá uma passadinha por Washington, porque aqui tem muitas atrações que você vai gostar.